Olá, seguimos aqui o nosso devocional falando de idolatria. Vamos aí identificar algum ídolo que está aí escondido, que a gente não vê, ou talvez que está tomando muito nosso tempo, talvez as distrações, a televisão, as novelas, eu não sei. O que tem tomado tanto o teu tempo e impedido você de buscar mais a face de Deus? Se tem uma coisa que você nunca vai se arrepender na sua vida, nunca, é de buscar a face de Deus. Você não vai se arrepender nunca, nunca. Quem planta intimidade com Deus, ele não se arrepende. É o que vale a pena. Sabia que o teu relacionamento com Deus aqui na terra não é apagado? Não é, porque Deus nos conhece pelo nome. Eu sei que na Bíblia não há muitas passagens onde a gente pode identificar como será no céu. Mas nós cristãos não cremos, pelos estudos ali, não cremos que a nossa vida é apagada. Não é apagada, sabe por quê? Porque Deus tem o livro das obras, onde está escrito na Bíblia que existe esse livro das obras. Então, meu amado, o teu relacionamento com Deus aqui na terra não é apagado. Eu gosto bastante de uma história da esposa do pastor Lucinho, que ela fala que um dia ela teve um sonho, e nesse sonho ela disse assim, né, que chegavam pessoas no céu e ela via como as pessoas eram recebidas, e algumas eram recebidas assim, o Senhor abraçava, e outras ele fazia uma festa. Você sabe quando você vê um amigo, aquele amigo que você ama, e tinha gente que era recebida assim, com a maior alegria, festa, assim, e ela ficava olhando e vendo como cada um era recebido. E quando ela acordou, o Senhor falou com ela que ela tinha que buscar mais intimidade com Deus, que ela tinha que buscar mais intimidade. E ela entendeu que a forma com que ela estava ali, se relacionando com Deus, que aquilo não seria esquecido, que no céu ela seria recebida daquela mesma forma. Aleluias. Então, é isso que eu quero falar pra você, sabe? Busca Deus. Tira tudo que você tiver que tirar. E busca a face dele com toda intensidade. Você não perde nada. Eu fico admirada nas escrituras. Admirada. Essa tarde eu tava ali examinando, tava vendo. Gente, admirada como Deus se lembra da aliança dele. Aqui no livro de Reis, quando você lê que os reis, eles se desviaram do caminho do Senhor, e por causa, aí a palavra fala assim, mas Deus lembrou de Davi, do seu servo, por causa da aliança que ele fez com Davi, ele ainda deixou que Judá fosse governada por uns descendentes de Davi. Ele, por causa do pecado de Salomão, ele deu 10 tribos a Jeroboão, mas ainda deixou Judá e algumas cidades ali com algum descendente de Davi. E por quê? Porque ele se lembrou da aliança. Em várias passagens fala que ele se lembra da aliança que ele fez. Eu acho isso a coisa mais linda que tem. Sabe aquele trecho que na Bíblia fala que que Davi se lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas. Se você quiser ter uma aliança com alguém, tenha sim aliança com o cônjuge, aliança com amigos, mas principalmente tenha uma aliança com Deus. Porque a aliança com Deus não é esquecida, ela é eterna. Sabe o tempo que você investe para meditar na palavra? Não é esquecido. Aquilo que você plantou para pessoas, aqueles que você amou, não é esquecido. O tempo que você gastou em oração, tu não estava só gastando tempo, não. Você estava investindo no teu relacionamento. Isso, meu amado, não é esquecido. A palavra fala que o Senhor se lembra até 1000 gerações. 1000. Depois de você, escuta isso aqui. Depois de você, ele vai se lembrar 1000 gerações dos seus descendentes. 1000. Por causa de você.
por causa de você. 1000 gerações, o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e o temem e guardam os seus mandamentos. Vale a pena guardar os mandamentos de Deus? Vale. Até 1000 gerações você não será esquecido. Tem coisas mais importantes do que riqueza. Tem. A palavra fala que ter um bom nome, ser estimado, ser respeitado com um bom nome é mais importante do que a prata e o ouro. Ser reconhecido nos céus é mais importante do que riquezas. É mais importante. Aquilo que essa geração faz um ídolo, porque o dinheiro hoje virou um ídolo. E aliás, o dinheiro compete com Deus. Compete com Deus porque tem pessoas que escolhem mamão, escolhem o dinheiro. Não querem devolver aquilo que é do Senhor. Não tem que ser dizimista, não tem que ser ofertante. Quando a pessoa faz isso, não precisa discutir com ela. Na verdade, o dinheiro para ela é mais importante do que Deus. Que eu quero ver alguém amar a Deus, ver se ela faz questão. Ela quer ir além. Porque a paixão por Deus faz ela ir além, faz ela dar, faz ela abençoar. Inclusive, olha o poder que o ídolo tem. Eu vou ler aqui para você um trecho do livro do Timothy Keller, que é Deuses Falsos. Olha só. Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus, é um ídolo. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar, o ídolo tem uma posição de controle. Vê se o dinheiro não tem controlado muitas pessoas, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Apaixonado, você já viu gente apaixonada? Ela pensa duas vezes? Não pensa. Por isso que o Senhor Jesus fala, que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A pessoa não pensa duas vezes, porque ela é apaixonada. Ela não pensa duas vezes, ela vai lá e faz. Então, olha só, o que tem sido ídolo hoje em dia nos corações? É o dinheiro, mas outras coisas também podem ser um ídolo. Uma das coisas é o dinheiro, que eu já falei aqui. Outra coisa é o que? O ego e o eu. Colocar a própria vontade, o orgulho, a vaidade, sucesso a qualquer custo no centro das decisões, agindo de forma egocêntrica e autossuficiente. O seu próprio eu pode ser um ídolo. Você pode se amar mais do que você ama a Deus. Que mais? Inclusive tem gente que coloca, eu primeiro, depois qualquer outra coisa. Não, Deus tem que estar em primeiro. Que mais? Carreira e sucesso pode ser um ídolo no coração de alguém. Fazer do trabalho, da busca por reconhecimento ou das conquistas profissionais a principal fonte de identidade e propósito. Pode ser um ídolo, a carreira, o sucesso, a fama, aquilo que tem tomado relacionamentos. Quando o afeto por um cônjuge, por filhos, amigos ou figuras públicas vira uma dependência doentia, esperando que pessoas preencham um vazio espiritual reservado apenas a Deus. Isso é um ídolo. Prazer e aparência pode ser um ídolo aí. A busca desenfreada por diversão, aquela coisa sem controle. Toda semana eu tenho que me divertir, eu tenho que ter prazer. Conforto, estética corporal, saúde, aonde a adoração ao corpo ou ao divertimento supera o cuidado espiritual. Ou seja, a pessoa cuida mais do que é fora, do que o espiritual. Tem que cuidar do corpo, amado, tem que cuidar da saúde, mas em primeiro lugar, se você tiver que buscar algo, busque
a sua vida espiritual, comunhão com Deus. Então, olha só, prioridade não é o que você faz quando o tempo acaba, é o que você protege antes do tempo acabar. Lembra aquela passagem que o Senhor Jesus fala, aquela parábola, né? Que um homem ajuntou tanto para si e um dia o Senhor falou para ele, ele é louco, que ele estava juntando toda aquela riqueza, sabe? E aquilo para ele era tudo. Ele falou, agora eu vou me arregalar. E aí o Senhor falou para ele, louco, hoje te pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será? Então identifique aí o ego, o eu, pode ser um ídolo, a comida é um ídolo muitas vezes. Uma coisa de estimação que você não quer, tá na sua carteira, você não quer tirar de jeito nenhum. O cônjuge, o filho, uma paixão, um namorado, pode ser um ídolo. O que tem tomado o teu coração? O que tem te preenchido? O dinheiro. Tantas coisas podem ser um ídolo. Nós temos que identificar o futebol, também pode ser um ídolo. O que tem te roubado aí do Senhor? Precisamos identificar e tirar esses ídolos que nos distanciam do Senhor. E eu oro para que Ele coloque luz nas nossas trevas, em nome de Jesus.